igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para mim é um privilégio, viu, pastor Hélio, pastor Carlos Matias, demais pastores aqui, irmãos aqui da Assembleia de Deus, poder estar aqui nesta noite. Eu lembro que ano passado, no mês de setembro, nós estivemos aqui nessa mesma ocasião, celebrando o aniversário do pastor Hélio. Como passou rápido, né? Um ano já se passou. E nós estamos aqui novamente. Rapaz, você rejuvenesceu. Glória a Deus por isso. Está até brilhando, né? Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Hélio, pessoa muito querida, pessoa que nesses anos temos aprendido a amar, a respeitar, a admirar. Tem sido sempre que possível, né? Quando nós nos convidamos, um instrumento de Deus ali na nossa querida Igreja Batista Novo Horizonte, ministrando a palavra de Deus sobre nós, trazendo edificação, ensino. E eu posso também aqui fazer coro com os irmãos que aqui estiveram, fazendo menção da unção, da sabedoria, da capacidade, da instrumentalidade deste homem, ministrando sobre as nossas vidas, né? Falando para famílias, para homens, né? Ali no contexto da igreja, em diversas oportunidades em que nós reunidos estávamos em culto ao Senhor e tendo Ele como pregador naquela oportunidade, né? Então essa relação tem sido estreitada e nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família. Então quero deixar aqui, né, em nome da Igreja Batista Novo Horizonte, o nosso abraço. Que Deus te abençoe, que Deus continue te usando, te fortalecendo, abençoando a sua vida de maneira abundante e próspera, né? Eu, Rúlio, Ana Paula, membros da IBNH, representando aqui na nossa igreja, Lucas, né? Quero deixar aqui um abraço a você e a sua família, essa amada igreja, em nome de Jesus. Amém? Eu queria ler com a igreja um salmo muito conhecido, que é o salmo de número 133. Creio que nós saibamos até de cor. Salmo de número 133. Diz assim a palavra de Deus: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Por a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai bendito e amado, obrigado pela leitura da Tua palavra neste momento. Nós queremos dar graças ao Senhor por esta noite de louvor, de ação de graça ao Deus Santo e Nome, pela vida do pastor Hélio. Tendo lido a Tua palavra, ó Deus, eu peço que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo, Senhor, nos instrua, ó Pai, no ensino, na ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que pastor e ovelhas vivam em união. Meus amados irmãos, esse Salmo 133, extremamente conhecido nosso, é um salmo que é chamado Salmo de Romagem, um salmo de peregrinação. É um salmo sempre entoado, né? E os salmos estavam para aquela época do Velho Testamento, assim como o inário do culto cristão, como a harpa cristã, está para os nossos dias. Eram muitos deles cantados. E era cantado esse Salmo 133 quando o povo, em procissão, em direção ao templo, entoava canções de louvor ao Senhor. E como esse, então, ali, né, na língua deles, no hebraico, eles declaravam este louvor a Deus, dizendo: ó, quão bom e quão suave é que o povo de Deus viva em unidade, né? E ele vai fazendo essa comparação de maneira muito interessante, como aquele óleo que desce sobre a barba de Arão, e também como o orvalho de Hermon, onde Deus ordena a bênção para sempre. Todo texto bíblico ele tem uma
contexto histórico. E o Salmo 133 não é diferente, né? Muitos dos nossos eruditos dizem que esse Salmo 133 ele foi composto por Davi numa situação muito interessante, muito peculiar vivida pelo povo. Né? Você sabe, ali nas Escrituras Sagradas, que Davi, quando foi constituído rei de Israel, foi onde Samuel foi até a casa de Davi, a casa de Jessé, seu pai, para ali prover um rei para Israel. Samuel ali se dirigiu e teve aquele encontro na casa de Jessé, seu pai, ungindo Davi como rei de Israel. Mas Davi não se constituiu rei de Israel instantaneamente. Ele não já foi logo indo para o trono e passou a governar. Levou-se muito tempo para que Deus, na sua soberania, fosse conduzindo a história de modo a Saul, né, sair para que Davi pudesse então ser de fato o rei da nação de Israel. E lendo a história, a narrativa bíblica, começa lá com a unção de Saul, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Houve toda uma trajetória, e você sabe que houve da parte de Saul durante muitos anos hostilidade, perseguição para com Davi, de modo que o que Saul pôde fazer para tentar ceifar a vida de Davi, Saul implementou fazer. Mas como aquele homem, Davi, estava sob a direção de Deus, estava dentro da vontade de Deus, Deus o livrou de todas as artimanhas, de todas as estratégias, né? Ademais da Bíblia, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. De modo que Davi pôde experimentar esse cuidado, esse favor de Deus, embora um homem imperfeito e limitado como todos nós, mas um homem separado por Deus para um propósito bem específico. E quando ele então teve a oportunidade, tendo Saul, né, morrido, ele começa a governar então a partir de Hebron. E os primeiros 7 anos do reinado de Davi, se deu ali na cidade de Hebron. Ainda não era toda a nação de Israel que havia se voltado, reconhecido a Davi como rei. Isso foi acontecendo gradativamente. E o contexto, então, desse Salmo 133, estamos observando em 1 Crônicas, capítulo 12, quando então Davi começa, né, sendo aclamado rei por toda a nação, e todas as tribos de Israel vão convergindo para ele, e vindo, né, o exército todo de todas as tribos. Aí você vai lembrar Dan, Asser, Naftali, né, Ruben, todas essas tribos, a própria tribo de Judá, a própria tribo de Benjamim, que era a tribo da qual descendia o rei Saul, todos eles convergindo para Davi, para aclamá-lo, para reconhecê-lo como rei de Israel, como o rei de toda a nação, unificando assim o reino daquela nação. Daí então a composição do Salmo 133, quando então Davi, junto com todo o povo em peregrinação, rumo ao templo para adorar, faz essa declaração: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós estamos mais fragmentados, né? Uma tribo separada da outra, muitas vezes se degladiando uma com a outra, com hostilidade uma com a outra. Não, nós somos um povo, e o povo de Deus, e o povo de Deus precisa necessariamente viver em unidade. Apontando para o Novo Testamento, quando fala da igreja, o Senhor Jesus disse que nós seremos conhecidos como seus discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. Então a marca do amor é a marca da unidade da igreja, ou a marca da unidade da igreja é caracterizada por este amor, que deve ser um sentimento, uma conduta, um comportamento que norteia as nossas relações. De modo que esse Salmo 133 veio como que então uma apoteose naquele momento de algo que outrora não era uma realidade. Havia uma separação, havia cada tribo vivendo de acordo com a sua conveniência, mas agora há uma convergência e não uma divergência, há uma unidade e não uma disparidade entre o povo de Deus.
O povo de Deus, quando vive em disparidade, nós só perdemos. Nós damos combustível ao inimigo para nos atacar, para nos enfraquecer. Por isso, promover a unidade ou conservar a unidade entre o povo de Deus deve ser uma responsabilidade minha e sua. Quando nós observamos o Novo Testamento, a ênfase que as Escrituras nos dão como igreja, como Israel de Deus nos dias de hoje, o Israel espiritual de Deus, de como nós devemos ser zelosos em conservar esse ambiente fraterno. Ademais, Atos 2 vai dizer que uma das colunas, né, em que a igreja tinha de sustentação era o fato de haver a comunhão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. A comunhão, a unidade entre o povo de Deus, entre pastores e ovelhas, né, entre irmãos que congregam no mesmo lugar, isso é fundamental para caminharmos, para avançarmos, para representarmos bem os interesses de Deus nessa terra, como o povo de Deus que nós somos. E aí, a partir disso, então, Davi, né, na inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus, que usou este homem para escrever muita coisa importante na Bíblia para nós hoje, ele descreve que a unidade, né, esse ambiente de comunhão, de bom relacionamento, onde há perdão, onde há paciência, onde há compreensão, onde há amabilidade, onde há cordialidade, afeto entre o povo de Deus. Quando nós temos alguma pendência um com o outro, nós não guardamos a mágoa ou o rancor, nós buscamos restaurar o relacionamento. Ademais, né, o amor, o perdão é maior do que a ofensa causada. Pelo menos devemos viver assim. Nós encontramos então essa comparação quando ele diz que quando há unidade no seio da igreja, quando há unidade no meio do povo de Deus, entre ovelhas e seu pastor, entre pastor e ovelha, afinal de contas o pastor também é ovelha, o pastor Goiás também é ovelha desse aprisco do Senhor. A Bíblia diz para nós que é como o óleo que desce sobre a barba, a cabeça e vai derramando sobre o corpo de Arão. Evidentemente que óleo na Bíblia sempre faz alusão à presença, à ação, ao derramar do Espírito Santo de Deus, né, que traz então vida. Nós temos vida porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, opera em nós, age em nós e por meio de nós, embora limitados e pecadores que nós somos. Mas é interessante que esse óleo também, nos dias do Velho Testamento, ele tinha características terapêuticas. Esse óleo também era usado como um instrumento medicinal para trazer saúde, para trazer cura à vida daqueles que porventura estavam enfermos. Isso nos faz pensar então que quando há unidade na igreja, há unidade no meio do povo de Deus, o povo está comprometido em observar o que a palavra de Deus diz, e aqui está dizendo que é bom e agradável vivermos em unidade. Existe então cura no meio do povo, né? Existe então uma visitação poderosa de Deus, conservando relacionamentos, restaurando relacionamentos, promovendo paz. E é isso que a Bíblia diz para nós, Romanos 12:18: no que depender de vós, tende paz uns com os outros. Nós devemos ser promotores de paz. Crentes são pacificadores, não são promotores de contenda. De modo que o Salmo 133, ele fala como é bom, como traz benefício para todos nós, enquanto povo de Deus, e como comunidade local de cristãos que ali congregam, servindo ao Senhor, servindo uns aos outros, quando nós promovemos este ambiente de unidade, de relacionamento no seio da igreja, vivemos em comunhão uns com os outros, existe a cura de Deus ali, relacionamentos são restaurados, a paz de Deus vem, o favor de Deus se manifesta, não há impedimento, né? A igreja deve ser um corpo são e não um corpo adoecido. Afinal de contas, a igreja é o corpo de Cristo. Essa comunidade local é uma comunidade que forma o corpo de Cristo aqui na nossa cidade. E o corpo de Cristo é um corpo vigoroso, é um corpo cheio de saúde, cheio de vigor.
Por isso, nós temos grande responsabilidade como membros individualmente dessa comunidade local, de sermos esses promotores, de zelarmos por essa saúde espiritual, por esse vigor espiritual, por essa unidade que é algo fundamental, caro, precioso, conquistado ali na cruz do Calvário, pelo precioso sangue de Jesus. E assim então cultivarmos este ambiente fraterno, este ambiente que a Bíblia chama que é bom e agradável, e que nós somos corresponsáveis pelo ambiente comunitário da igreja local, aonde nós estamos inseridos, aonde nós somos membros, aonde nós congregamos. A saúde, quando o povo de Deus, a saúde na igreja local, a saúde no ministério, a saúde na liderança, a saúde nos relacionamentos, quando nós zelamos pela comunhão, pela unidade no meio de nós. Mas ele diz mais. Diz o texto que é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. A região de Israel, tive oportunidade de fazer uma viagem para lá em 2011, né? E é árido, né? O estado de Israel, ele é um pouco maior, ou alguma coisa parecida com o estado de Sergipe aqui no Brasil. É pequeno, né? Você corta o país de norte a sul em poucas horas de viagem. Boas estradas asfaltadas, mas você olha para um lado e para o outro, né? Areia, sequidão, né? Então, a característica daquela região é uma região quente, desértica, embora muita beleza lá, não resta a menor dúvida, né? E essa região, chamada região aí onde está o Monte Hermon, não é diferente. Né? Região de pouco índice de chuva, chove pouco, por isso que é árido, né? Mas o que caracteriza essas regiões mais desérticas, mais áridas, é que faz muito calor de dia e quando chega a noite a temperatura cai assim vertiginosamente, está muito frio, né? E esse povo ele aprendeu a se servir dos fenômenos naturais a seu benefício, né? E no caso beneficiando a questão da agricultura. Como faz muito calor de dia, né? Aqueles montes então aquecem, aquilo fica assim realmente muito quente, temperaturas altíssimas. Mas como a temperatura cai bruscamente, aquelas regiões mais altas vai se formando ali uma penumbra, uma neblina, né? De modo que toda aquela região de montanha, né, chamada ali região do Monte Hermon, na medida que amanhece e o sol escaldante começa a bater contra aqueles montes, aquecendo a terra novamente, tudo aquilo que foi acumulado, né, de frio à noite vai sendo derretido gradativamente, né? E aquilo vai formando um orvalho, e aquele orvalho rega toda a campina ao redor. E eles plantam, e eles colhem, e eles então têm benefício de algo aparentemente ruim, mas que traz um benefício muito grande para eles, porque eles colhem num lugar onde aparentemente não há vida. O que nós aprendemos aqui então é que quando nós, enquanto povo de Deus, vivemos em união, além de nós promovermos a saúde nas nossas relações com o povo de Deus, nós também promovemos vida no meio de nós, né? Quando nós vivemos em unidade, quando nós temos compromisso em vivermos uns aos outros, que a palavra do Novo Testamento tanto apregou a todos nós. Você vê essa expressão, uns aos outros, pelo menos umas 73 vezes no Novo Testamento. Se isso está lá, é porque tem alguma importância para nós, enquanto igreja. São chamados mandamentos recíprocos: suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, e por aí vai.
Quando nós então somos zelosos em promover esta unidade na igreja, no corpo de Cristo, na igreja local, nós então experimentamos vida de Deus. Milagres acontecem. Afinal de contas, somos o povo de Deus e Deus ele opera milagres sempre que Ele desejar fazer, sempre que Ele assim desejar. A igreja ela é um instrumento de Deus para pregar o Evangelho e vidas crerem em Jesus e serem salvas, mudar o seu estado de mortos para vivos, né? De pessoas outrora perdidas e agora pessoas alcançadas pelo Evangelho, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Que é maior milagre do que esse? De ver uma vida sendo transformada pelo poder do Evangelho. Meus amados irmãos, num tempo como o nosso hoje, né? De tanto ativismo, de tanta correria, né? De tanto individualismo, nós não podemos ir na contramão do que a palavra de Deus nos ensina. Muita coisa mudou ao longo desses anos, né? Mas a palavra de Deus ela continua a mesma hoje e eternamente. Então nós devemos zelar pelo que a palavra de Deus ela nos estimula a praticar, a observarmos atentamente o conselho de Deus e percebermos que além de ser algo essencial, que Ele diz que é bom e agradável, nós podemos gozar dos benefícios de vivermos como povo de Deus em unidade. Nós temos o benefício da cura, nós temos o benefício da saúde quando nós vivemos em unidade. E quando há esse ambiente, diz o texto bíblico terminando aqui, que ali o Senhor ordena a vida, a bênção e a vida para sempre. Pastor Beto, irmãos da Assembleia de Deus aqui do Quitandinha, ovelhas do pastor, que seja essa realidade nos seios desta igreja, como resultado, como postura à luz das Escrituras Sagradas, os irmãos, pastor Hélio, ovelhas, gozem realmente da bênção e da vida do Senhor para sempre, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, Deus abençoe as famílias que aqui congregam, Deus abençoe a liderança dessa igreja, Deus abençoe a liderança da Assembleia de Deus aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, em nome de Jesus. Deus continue abençoando os irmãos, receba o nosso fraterno abraço, fiquem com Deus e muito obrigado, pastor Hélio, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Amém?